capítulo 3 de Colossenses, a partir do verso 12. Reveste, pois, como eleitos de Deus, santos, de entranha de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Amém. Curva a sua cabeça, vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos abrir o nosso coração para Deus nesta manhã, para que Ele possa ministrar em nossas vidas como Ele quiser nessa noite, nessa manhã, para a glória do Seu nome. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos a Ti mais uma vez na manhã desse dia, nesse dia que o Senhor preparou para nós, que o Senhor fez para nós, esse dia especial, hoje domingo, o último domingo de outubro de 2023, louvamos a Ti, Senhor, e louvamos a Ti pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo Teu cuidado para conosco. E pedimos ao Senhor nesta manhã que venhas de encontro ao coração dos Teus filhos e que fale com cada um conforme a Tua vontade. Não seja o que eu quero falar, não seja, ó Deus eterno, aquilo que muitas vezes eles querem ouvir, mas seja aquilo que o Teu Espírito quer que eles ouçam, Pai, nesta manhã, para a glória do Teu nome. Nos abençoe e eu amarro, Deus, como sempre, no mundo espiritual, toda força contrária, todo ladrão da palavra, todo espírito, ó Deus, que disperso, todo espírito de confusão na mente, seja amarrado no nome do Senhor e que haja liberdade no espírito para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos. Aqui está, quando lemos esse capítulo 2, esse capítulo 3 do livro de Colossenses, nós temos aqui coisas preciosas que Deus tem para as nossas vidas. Apenas uma leitura simples deste capítulo, não precisa ser uma leitura aprofundada, e você vai se dar conta de ensinamentos profundos. Vocês não sei se observaram, mas só a leitura do texto já trouxe luz para a gente, já trouxe iluminação para os nossos corações. E aqui nesses versos que eu li, nós temos o oposto do que está no verso 5, não é? Aqui temos o oposto do que está no verso 5 em princípios, não é? O verso 5 vai falar das nossas mazelas e aquilo que não devemos fazer. E aqui está dizendo como devemos nos portar e como devemos viver neste mundo, não é? Aquelas pessoas que são nascidas de novo, conforme está nos versos anteriores, e que receberam uma nova vida de Deus, eles precisam incorporar em si 5 elementos que estão aqui, descrito nesse texto. Eu não tenho tempo para falar sobre cada um desses elementos, cada um desses pontos que Paulo coloca aqui para nós. Eu escolhi apenas um para falar a respeito dele nesta manhã, né? Mas aqui Paulo está falando que devemos revestir-nos do Senhor Jesus, não é? Como revestir de quê do Senhor Jesus? Em primeiro lugar, no verso 13, no verso 12, ele vai falar de que devemos revestir do caráter de Cristo. O caráter de Cristo deve ser o nosso caráter, deve ser colocado sobre nós, não é? Nós devemos nos mover sobre o caráter do Senhor. E quem faz isso em nós é o Espírito Santo que forja em nós o caráter de Deus, o caráter de Jesus. A segunda coisa está no verso 13, onde Paulo diz que devemos revestir do exemplo de Cristo. Observe que são duas coisas diferentes. O caráter de Cristo é uma coisa, o exemplo de Cristo é uma outra coisa. E Paulo aqui chama a nossa atenção e diz que devemos seguir e ser imitadores do Senhor.
A terceira coisa que Paulo fala que devemos revestir é da lei de Cristo, né? Porque a lei de Cristo, conforme ele mesmo diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então devemos revestir da lei de Cristo. E em quarto lugar, no verso 15, Paulo vai falar que devemos revestir da paz de Cristo. E é dessa que eu quero falar. É desse revestimento que eu quero falar nesta manhã. Da paz de Cristo. E por último, ele vai falar que devemos revestir-nos da palavra de Cristo. Então, cada um desses pontos dá uma mensagem. Você que está querendo preparar uma mensagem, pode pegar qualquer desses pontos e você consegue desenvolver uma mensagem poderosíssima para você pregar, não é? E cada um desses pontos fala exatamente daquilo que é o nosso viver diário, a nossa caminhada diária. Agora, este verso que está aqui, o verso 15, que diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações. Na versão que lemos diz: seja o árbitro em vossos corações, e sedes agradecido. Então, nesse versículo aqui, tem um mandamento do Senhor para nós, um mandamento incrível que o Senhor Jesus deixa para nós, e devemos observar isso de todo o coração, né? Todo o corpo de Jesus foi chamado por Deus para deixar que a sua paz domine e governe o seu coração. Se você pertence a Jesus, você foi chamado para permitir que a paz de Cristo domine o seu coração, seja o árbitro do teu coração. Domine completamente a sua vida. Você não é dominado pelo medo, você é dominado pela paz. Você não é dominado essa vida. Quem domina você e controla você é a paz de Deus, é aquela paz que você foi chamado para ela, você foi chamado para ser envolvido por ela. Amém, irmãos? Então a paz de Deus, ela deve ser o árbitro em nossas vidas, colocando-se como governante de tudo em nós. Então, seja o que for que estiver acontecendo consigo, você deve permitir que essa paz, ela tenha o seu governo, o seu domínio sobre a sua vida, sobre o seu coração. Então, se há um tempo onde nós necessitamos de paz, é nesse tempo que a gente está vivendo. Se você parar um pouco e pensar, o mundo está à beira de uma terceira guerra mundial. Nós estamos vivendo tempos tumultuados em todos os sentidos. Observe que uma coisa que acontece a quilômetros de distância, a milhares de quilômetros de distância de nós, afeta-nos aqui e tira o sono de muitos governantes à distância dali. Uma declaração de um governante por esse mundo afora acaba por colocar mais lenha na fogueira daquilo que está o nosso mundo, não é? Ontem o presidente da Turquia declarou seu apoio, né, incondicional ao Hamas, que é um grupo terrorista que luta contra Israel. Agora, a Turquia é um membro da OTAN. A OTAN, pelo que parece, está ao lado de Israel, porque Israel foi vítima de um ataque terrorista. E o que isso vai trazer? Mais conflitos. Isso vai incendiar mais nações que vão se posicionar ao lado daqueles e contra estes. Eu não estou aqui dizendo que Israel está certo, que a Palestina está errado, não é nada disso. Eu quero que vocês entendam, por favor. O mundo está em grande confusão. E você pode dizer, mas isso está muito longe de nós. É claro que está longe de nós, mas nos atinge a nós em cheio. Principalmente em se tratando de uma nação pequena como a nação de Portugal, né? Que é um povo pacífico, que é um povo que não entra em guerra, não é? São enviados mais como emissários de paz do que de guerra, mas atinge. E isso, claro, rouba o sono das pessoas. Não sei se você está se dando conta, né, da gravidade das coisas que estamos vivendo neste momento. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 4, há um versículo ali muito interessante. Ali está falando dos selos sendo abertos. Eu não vou entrar no mérito aqui se isso vai acontecer agora ou no período da grande tribulação, porque não é o meu caso nesta manhã. Eu quero simplesmente te falar a respeito do que o diabo tem feito aqui nessa terra. Observe, coloca para mim o verso, por favor. E saiu outro cavalo que era vermelho,
E ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar o quê? A paz da terra, e fazer com que os homens matassem uns aos outros. E também lhe foi dado uma grande espada. Então, observe, esse cavalo vermelho, ele sai, e ele tem um objetivo. Foi colocado sobre ele uma missão. A missão dele é tirar a paz da terra. Não é? Agora, estamos falando em grande escala, mas poderíamos reduzir isso ao nosso mundo, ao seu mundo, à sua família, ao seu lar, sua casa. Como o diabo tem roubado a paz dentro dos lares, no meio das famílias. Como ele tem cegado as pessoas de maneira que nós não conseguimos ver um palmo à nossa frente. Estamos lutando com armas erradas contra o adversário errado. O nosso adversário não é a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, ou os nossos pais. O nosso adversário é aquele que tem como objetivo tirar a paz do mundo, tirar a paz entre as pessoas, semear contenda entre pessoas. Por que que o rei Lemuel, ao dar conselhos ao seu filho, ele vai falar a respeito de coisas, aliás, não foi ele, foi Agur que disse isso, ele vai dizer, olha, existem 4 coisas que Deus abomina, 3 coisas que Deus abomina, e a 4ª ele detesta, que é aquele que semeia contenda entre irmãos. Então, a discórdia nunca foi o desejo de Deus. Aonde há discórdia, há um espírito maligno atuando. Mas há pessoas e situações que nos colocam em situação de guerra e de discórdia. Então, a Bíblia vai dizer o seguinte, Jesus falando no capítulo 5 de Mateus, ele vai dizer, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, os filhos de Deus nasceram para a paz, e nós fomos chamados para a paz. Jesus, quando chegou no capítulo 14, e falando aos seus discípulos, ele disse, eu deixo-vos a minha paz. Em Isaías 7, ele é chamado de príncipe da paz. Então, onde há guerra, há conflito, há confusão, não pode haver Jesus. Não pode haver Deus. Estão aí? Agora, esse cavaleiro do cavalo vermelho, ele está galopando neste momento pelo mundo, está criando conflitos por todos os lados, e os conflitos, na maioria das vezes, ele tem como o start, uma coisa muito supérflua, que parece nem ser real, ou uma questão étnica, ou uma questão religiosa ou cultural, como a guerra que por muitos anos esteve na Irlanda entre católicos e protestantes, uma coisa completamente descabida, Mas é esse espírito que está atuando no mundo, e ele está atuando, e muitas vezes ele quer entrar para dentro das nossas casas. Em Jeremias, capítulo 8, versículo 15, quando eu li esse verso nesta manhã, eu estremeci, porque muitas vezes nós estamos à espera de que as coisas melhorem, e o texto vai dizer, espera-se a paz, e não há nada de bom, espera-se o tempo de cura, e o que temos? Terror. Ao olhar para esse texto, meu amado, tudo que temos visto à nossa volta, está de acordo com aquilo que está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 4, capítulo 6, versículo 4. O cavalo vermelho foi solto, e em todo lugar que ele vai, ele deixa o seu rastro de espírito, de ódio, de guerra, de conflito, em todo lugar que ele vai, por onde ele passa, e ele passa pela terra. O texto diz que é na terra, é no meio dos homens. Estão aí? Agora, a maioria dos cristãos, eles não gostam de ouvir isso, eles não gostam de ouvir, mas eu não estou preocupado com aquilo que talvez você não goste de ouvir, e não aceita muito como sendo assim,
É um assunto que incomoda muitas pessoas, incomoda essa questão de você estar e não poder mudar. Não poder mudar o contexto, não poder mudar a realidade externa, que está fora de você. Mas você pode mudar a realidade que está sob a sua autoridade, que é a sua casa, a sua igreja, que é o local onde você tem influência, o seu local de trabalho. Você pode mudar isso aí, por meio, dessa paz que Jesus tem para oferecer. Aleluia, essa paz, ele vai falar com os discípulos, olha, em mim, eu disse essas coisas para vocês, João capítulo 16, verso 33, Jesus vai dizer, eu tendo-vos dito essas coisas, para que vocês saibam que em mim vocês terão paz. Em mim vocês terão paz. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a opção é nossa, você quer ter paz ou quer ter aflição? Eu prefiro paz, irmãos. Eu prefiro paz, então eu prefiro Cristo. Eu prefiro estar nele. Eu preciso viver nele, mover nele. Aleluia! Deixa os conflitos para aqueles que gostam. Salomão vai dizer em Provérbios, ele vai dizer que deixe o conflito com aqueles que gostam do sangue, daqueles que gostam de derramar sangue. Deixa com eles. Mas tu, homem de Deus, se depender de você, como disse Paulo, tenha paz com todas as pessoas. Se depender de você, seja amigo de toda a gente, tenha paz com toda a gente, abençoa todas as pessoas, até aqueles que te perseguem, abençoa eles. Se depender de você, tenha paz, abençoa. Mas a pessoa está me perseguindo, não importa, abençoa a si mesmo. Mas ele é mau para mim, ele fez isso ou fez aquilo, não importa, abençoa, continua abençoando, porque a bênção só aumentará sobre a sua vida. Porque, queridos, nós estamos invisivelmente, não sei se você sabe, mas numa grande semeadura. Olhei no relógio, está meio-dia ali, não é? Meu Deus do céu. Meu Deus. Agora, é exatamente contra toda essa violência e contra tudo que está no mundo é que a Bíblia nos manda estar preparados. Todo o panorama de nossa vida está prestes a mudar. Eu tenho falado isso ao longo de alguns anos, tenho profetizado isso e as pessoas não têm se atentado. Está para mudar a sua forma até mesmo de culto, irmão. Você vai ter que mudar o seu jeito de orar. Você vai mudar o seu jeito, vai ter que mudar o seu jeito de pensar. Você vai ter que mudar o seu jeito, você vai ter que ser diferente. Para que você possa resistir o que está por vir, você vai ter que mudar. As velhas estratégias não servirão para esse momento, porque algo novo está acontecendo na terra. Há algo que está acontecendo galopantemente, e você tem que ter consciência disso, amém? Mudanças drásticas têm acontecido pelo mundo, muitas mudanças. E nós vamos precisar ter uma mente diferente, uma forma de nos conduzir diferente. Amém? Se queremos resistir nesse tempo. Amém? Amados irmãos, eu quero conversar com vocês a respeito de algumas coisas. Nós estamos muito presos ainda a coisas, não é? Mas isso está para mudar em breve. Estou falando aqui como profeta de Deus. Estou falando que muitas coisas vão mudar, né? Em breve você vai parar de pensar naquelas bobagens que às vezes a gente pensa e leva as coisas muito a peito. Você vai parar de pensar nisso. Ah, não, é porque eu sou muito diferente da minha esposa, ela é muito diferente de mim, então não tem como a gente caminhar juntos. Aquele egoísmo que às vezes toma conta do seu coração, aqueles prazeres passageiros, aquelas coisas que não têm valor, você vai colocar isso em segundo plano, viu? Em vez disso, você vai começar a pensar, o que eu posso fazer para proteger os meus filhos? O que eu posso fazer para proteger a minha casa? O que eu posso fazer para proteger a minha família? Aonde eu posso esconder-me de tudo que está para acontecer? Estou falando diante do Senhor, irmãos. Você vai deixar de se preocupar com o seu psique, com seus egos, com seus prazeres, com a sua depressão. Você vai
pensar em apenas sobreviver. Estão aí? Amém. Em como sobreviver a tudo que está por vir. Vamos pensar no que está acontecendo no mundo, porque o mundo está debaixo do juízo de Deus. Você sabia que o mundo está debaixo do juízo de Deus? Deus está tratando severamente com o mundo, em grande escala. Pastor, mas eu não vi isso ainda. Pois é, prepara-te, porque isso vai chegar. Agora, mesmo em todo esse mundo conturbado, de agitação, Deus tem uma promessa para nós. Aleluia, não importa o que aconteça nas nações, o Senhor falava comigo hoje de manhã, não há poder no inferno que possa roubar a sua paz. A paz que eu coloquei no seu coração, que foi implantada por meio de Jesus, na sua vida, não há força capaz de roubar e de tirar essa paz que está no seu coração. Aleluias! Deus terá o seu povo que vai governar em paz aqui na terra. Mesmo no meio de todo conflito, haverá paz na igreja, haverá paz na sua família. Talvez você vai ter dificuldade de sair para fora da porta, mas dentro da sua casa a paz vai reinar, o que é diferente às vezes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra de Paulo, ela foi ordenada à igreja primitiva, à igreja do começo. E por que essa palavra foi ordenada àqueles irmãos? Essa que está em Colossenses 3:15. Porque esses irmãos estavam prestes a viver momentos difíceis, viu? E eles passaram por momentos muito difíceis, de morte, de ver os seus bens sendo levados por outros, viu? A expoliação dos seus bens está escrito na Bíblia. Eles viveram grandes turbulências, eles não se sentiam dono nem daquilo que eles possuíam, que eles tinham comprado com o suor do rosto deles. Parecia ser deles, mas não era deles, outros dominavam sobre aquilo. Eu não sei se você está me entendendo, mas nós estamos caminhando exatamente para isso, em que aquilo que é seu, não é seu de verdade. Parece que outros têm domínio sobre ele, não é? Tem um amigo agora que está num pleito judicial, por algo que ele não deve, mas a justiça quer tudo que é dele. Tudo. Tudo que é dele. Para pagar uma dívida que não é dele. Como está em paz numa situação dessa? Você consegue ter paz? Mas o texto está dizendo que essa paz vai inundar o nosso coração, mesmo em situações tais como essa. Aleluia. Aleluia. O Deus de paz está conosco, sim ou não, irmãos? Filipenses 4:9 diz, o Deus de paz estará com vocês. Agora eu quero só falar de 2 pontos aqui com vocês, e eu te convido para que você venha comigo, e deixe eu falar um pouquinho sobre essa paz, que precisa dominar os nossos corações. Deixa eu te levar por isso aqui, para você entender como lidar com as situações nesse tempo. É uma revelação de Deus para você. Amém? Eu queria que você parasse um pouco e prestasse atenção. São apenas 2 pontinhos que eu vou falar aqui, será muito rápido. Quer dizer, promessa de pregador, não confie nisso, irmão. Primeiro, eu quero colocar aqui 2 situações. Primeira situação, quando a resposta da sua oração não vier no tempo e do jeito que você quer, não fique triste. Estão aí? Repete comigo. Quando a resposta da minha oração não vier no tempo que eu quero e nem do jeito que eu quero, eu não vou ficar triste. Em nome de Jesus. Amém? Agora, vamos ler um texto que vai respaldar um pouco essa verdade. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. Coloca para mim, por favor, meu filho aí. Filipenses 4, 6 a 7. Filipenses 4, 6 a 7. Não fique preocupado, irmão, com coisa alguma. Vamos ler junto comigo?
Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Verso 7. Aleluia, até o verso 7, exatamente. Veja bem, eu estava lendo esse texto hoje e me ocorreu algo assim muito forte. Aqui diz que as nossas necessidades, elas devem ser apresentadas diante de Deus por meio da oração. Como é que eu devo apresentar minhas necessidades? Por meio da oração. Mas aqui não diz que Deus vai me responder. Aqui não está escrito. Leia o texto. Não andeis ociosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, ponto. E o verso 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo não diz aqui que, ele diz para eu levar as minhas queixas diante do Senhor. Mas ele não diz aqui que eu vou receber uma resposta disso. Pelo menos não está aqui escrito. Ele não diz nada sobre receber a resposta, sim ou não? Paulo nada diz sobre isso. Antes ele diz que ao invés da resposta da oração, você vai receber um presente. Você vai receber a paz de Deus. Aleluia. Isso é forte, irmãos. Eu acho isso profundo demais. Aleluia. Ao invés de você receber, não, e faça isso, ou faça aquilo, ou vai para ali, ou vai para lá, ele simplesmente coloca a paz dentro do seu coração e diga: olha, viva em paz. Aí você não entende por que você está em paz, porque há conflito por todos os lados. Mas lá dentro do seu coração você sabe, Deus disse que eu teria paz, e eu tenho paz. Eu tenho paz, aleluia, eu tenho paz. Deus responde a todos os nossos pedidos e súplicas com essa dádiva da paz. Aleluia. Em outras palavras, a primeira resposta de Deus a toda oração e a toda súplica é a sua paz. Quando você entra no quarto secreto de oração e começa a orar ao Senhor, de repente você não se dá conta, mas uma paz vai entrando dentro de você assim, aleluia. E você começa a sentir algo diferente. Você entra com peso para o quarto de oração e você sai leve como pena do quarto de oração, porque a paz de Deus, ela entra dentro do seu coração. Oh, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Todos os que oram e que buscam ao Senhor concordarão comigo nisso que eu estou a dizer. Se você é uma mulher de oração, um homem de oração, você sabe que o que eu estou dizendo é verdade. Muitas vezes você entra para o seu quarto de oração completamente destruído, completamente destroçado, sem esperança e sem paz, e de repente, quando você se levanta, nada mudou à sua volta, mas dentro de você alguma coisa mudou, e a paz é a paz de Deus que entrou no seu coração. O problema não foi resolvido, a situação não está mudada, mas você, aleluia, tem paz e sabe que Deus está no controle de absolutamente todas as coisas. Deus está no controle, irmãos. Sim ou não? Pastor, eu não vi mudança, mas eu não sei porquê, parece que eu estou nas nuvens. E está mesmo, aleluia, porque Deus te tira de lá. Oh, glória a Deus, foi isso que o salmista disse: Senhor, leva-me para uma rocha que é mais alta do que eu. Ele estava passando por tribulação, oh, e nessa sua tribulação ele vai dizer: quem me dera asas, eu voaria para o deserto e lá permaneceria, tal. E ele pede ao Senhor: Senhor, pega-me por favor, e me leva-me para uma rocha que é mais alta do que eu. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Quando você olha o problema do seu nível, ele é muito difícil. Mas quando você sobe para onde está Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Quando você está no alto, quando você está em Deus, tudo parece pequenininho. Não sei se você que já andou de avião, quando você está subindo, não é?
E ainda consegue ver lá o chão, parece que os carros ficam, você pode pegá-lo e colocar no bolso. Quanto mais alto você sobe, mais a sua visão vai sendo mudada em relação aos seus problemas. Amém? E é isso que Jesus quer fazer com você. É claro que quanto mais alto você sobe, menos opções você tem também, não é? Quanto mais você sobe, menos opções você tem. E chega no momento em que é confiar ou confiar, não é verdade? Quando o avião pega lá a altura, não é? Cruzeiro, você nem conhece o chofé que está lá na frente, né? Mas o que eu quero dizer em suma é o seguinte: quanto mais você sobe, menos opções você tem. Menos opção de confiar em você mesmo você tem. Porque quanto mais alto Deus te leva, mais você percebe o quão longe você está de tudo e menos opção de queda você pode ter. Quem está no chão não cai, é verdade. Está no chão mesmo. Agora, se você sobe, a queda é triste, é difícil, não é? Amém? Então, vamos voltar aqui para o nosso assunto, que está melhor, não é? Vamos deixar a irmã, a pilota, lá, a comandante lá do avião, não é? Então, veja bem, Deus limita-se ao seu próprio governo. Deus tem o governo, Deus tem o controle das coisas. Ele tem a direção das coisas e Ele limita-se a isso. Aí você fala, mas por que Ele não mudou a situação? Ele sabe por que Ele não mudou. Ele sabe por que as coisas não foram feitas diferente. Então, a sua parte é o quê? Confiar que Ele, como governo, Ele sabe para onde está nos levando. Ele sabe para onde está nos conduzindo. E Ele não vai permitir que eu seja tentado além das minhas forças. Com a aprovação, Ele vai me dar um escape, conforme está em 1 Coríntios 10, não é? Não sobreveio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará ser provado, além do que vós podeis suportar. Mas ali está uma outra verdade muito importante. Ele vai dizer, antes, com a tentação, Ele dará o escape. Ou seja, Deus não tira a tentação, Ele dá o escape. Observe que com a tentação Ele dá o escape. Então você vai ter paz e vai ter uma saída, não que Deus vá tirar o problema, não é? Inicialmente, até que o propósito daquele problema ou daquela situação, ele se cumpra na sua vida. Porque todo túnel tem seu fim, toda luta tem um fim, não é? Toda prova, toda tribulação, ela tem que terminar, ela não pode continuar. Amém? Então vamos continuar aqui, irmãos, vamos olhar mais alguma coisa dentro disso. Então, quando nós olhamos para a questão do governo de Deus, nós temos que ter uma confiança de que no governo de Deus, Ele é o responsável pela provisão. Deus é responsável por prover tudo aquilo que nós necessitamos. Por isso, nosso coração entra no modo de paz, porque sabemos que tudo que é necessário para as nossas vidas está nele. Está nele, Ele é o provedor, Ele é aquele que provê todas as coisas que necessitamos, tudo aquilo que precisamos. Aleluia! Ele vai dizer para você, olha, eu vou dar a você, não aquilo que você acha que precisa, mas aquilo que eu sei que você precisa. Porque se eu te der o que você acha que você precisa, você pode se tornar egoísta, você pode até pecar, mas eu vou dar para você aquilo que eu sei que você precisa, e você precisa de paz. Eu vou te dar paz. Eu vou fazer com que essa paz entre no seu coração, e quando você menos espera, aleluia, eu vou te visitar com a provisão. Eu vou te conceder, aleluia, o Senhor está falando aqui, irmão. Eu vou te conceder aquilo que você tem pedido, quando você sentir-se em paz, segura nas minhas mãos. Quando você sentir que você está seguro nas minhas mãos, oh, aleluia, aleluia, aí eu vou te visitar com a provisão, com aquilo que você está pedindo tanto, e que você quer tanto, que você busca tanto, e que você necessita tanto, mas agora isso não pode ser maior do que a minha paz. A minha paz é que excede todo o entendimento, é a minha paz que governa todas as coisas, e que guia e que dirige todas as coisas. Eu estou dizendo isso, irmãos, não de boca para fora, não como aqui falando para vocês. Eu estou falando de algo que eu vivo, de algo que eu vivo diariamente com o Senhor.
Eu sou uma pessoa que ama a oração, mas nem sempre, quando vou para o meu joelho, Deus faz aquilo que eu estou pedindo para Ele fazer. Muitas vezes, aquilo que eu estou pedindo, Ele faz ao contrário daquilo. Estou pedindo uma coisa, Ele me faz o contrário. Eu falo, Deus, como é que é isso? E Ele diz para mim, eu sei o que você precisa. Eu sei o que você necessita. E Ele está falando com pessoas aqui nessa manhã. Eu sei o que você precisa, eu sei o que você necessita. Eu não me esqueço de você, aleluia. Eu sei, oh, louvado seja o nome do Senhor. A maioria dos cristãos que estão orando, irmãos, pode dizer que ainda estão esperando uma resposta. Eu vejo cristãos dizendo, não, pastor, eu estou à espera da resposta. E eu vou te dizer que a resposta, ela já veio. Deus não vai te responder porque Ele já te respondeu. Mas como que Ele me respondeu? Ele ainda não fez. Ele ainda não fez no seu tempo, do seu jeito. Mas Ele já fez. E tanto fez que Ele te deu paz. E tanto fez que Ele trouxe essa certeza dentro de você de que Ele é Deus na sua vida. Aleluia, de volta e meia você sente tentado a duvidar dele, mas ele vem com a palavra e reaviva a sua memória sobre as promessas que ele fez para a sua vida, e você se curva diante dele em obediência e temor, e diz, Senhor, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor vai me guiar, eu sei que o Senhor vai trazer para mim aquilo que eu necessito, aleluia. Você está dizendo, Deus não te respondeu? É claro que Ele te respondeu. Não existe oração sem resposta, irmão. Não existe oração que fica sem resposta. Você talvez não entendeu a resposta de Deus. Talvez você não compreendeu como Deus falou com você, mas que Ele falou, Ele falou. Agora, cabe-nos a nós, diferentemente de Efraim. Efraim não tem não, né? Não estou me referindo ao nosso Efraim. O texto de Oséias vai falar a respeito disso. Deus falando com Efraim, não é? Deus vai dizer exatamente disso. Ele diz, olha, eu queria consolar Efraim, mas Efraim não quis. Ele não quis. Ele entendeu tudo errado. Eu estava tratando para trazer uma bênção muito maior para a vida dele, mas ele foi tão precipitado. E lá vai dizer que Efraim, ele é meio agitado. O nosso Efraim é até tranquilo, né? Ah, é? Veja o que o apóstolo Pedro diz para a gente. O que Deus está trazendo às nossas vidas, ao nosso coração. Em 2 Pedro 3,13, Deus está preparando coisas maravilhosas para nós. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, nós esperamos o quê? Novos céus e nova terra, onde habita justiça. Nós aguardamos, e isso pode ser, claro, isso pode se cumprir ainda aqui neste mundo, claro, Pedro está falando do futuro, do novo céu e da nova terra, mas isso é uma realidade nos nossos dias também. Nós aguardamos e esperamos no Senhor, que um dia, no nosso caso, Ele possa mover-se em nosso favor, e mudar a estrutura, e mudar a condução das coisas, aleluia. Deus, o que Ele falou, Ele vai cumprir. Coloca o verso 14 para mim, por favor, também, filho. Coloca o verso 14, de 2 Pedro 3,14, por favor. Por essa razão, amados, nós fazemos o quê? Esperando estas coisas, reforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa, e de que maneira? E em paz. Vamos ler mais uma vez esse verso? Ele é profundo. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem para que Deus os encontre sem pecado, aleluia, e em paz. Quando chegar o momento, Deus possa te encontrar sem mácula, e a principal coisa que macula a vida de um cristão, quando há uma demora aparente de Deus em responder a uma oração, é a murmuração. Ah, mas ele não falou? Ah, mas ele não prometeu? Cadê a promessa? Porque Pedro está falando exatamente isso, que as pessoas estão perguntando, aonde está a promessa da tua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como dantes, tal. E Pedro vai estar dizendo, olha, nós que temos esperança, aguardamos o novo céu e nova terra onde habita a justiça.
Agora, você que tem essa esperança nele, você tem que viver uma vida pura, aguardando ele sem culpa, sem qualquer tipo de transgressão e em paz. Eu não posso aguardar uma resposta de Deus atropelando toda a gente, irmão. O fulano ali recebeu a mesma bênção que eu quero, e estou pedindo. Deus deu para ele, não deu para mim, eu então não quero saber dele. A nossa vida não pode se basear nisso. E eu sei que Deus está falando com pessoas aqui nesta manhã. Porque muitas vezes nós olhamos, eu me lembro de uma história muito interessante que aconteceu em Portimão. Nós tínhamos campanhas assim no monte, aquelas campanhas fortes no monte. E nessas campanhas Jesus batizava muitas pessoas com o Espírito Santo. E tinha um irmão, ele tinha se convertido lá no Brasil, veio para cá, e ele ia para o monte, chorava diante de Deus, porque ele queria ser batizado com o Espírito Santo. E não era, voltava triste. Um dia a madrasta dele aceitou Jesus, foi no monte, na primeira vez que ela foi batizada com o Espírito Santo. Mas ele ficou bravo demais, pensa no homem bravo. Mas não pode ser isso. Ela não tem o conhecimento de Bíblia que eu tenho. Ela não tem o conhecimento de Deus que eu tenho. E por que Deus deu para ela e não deu para mim? Ela nem pediu e eu pedi. Falei, então, você vem perguntar para mim, pergunta para ele, rapaz. Amém? Amém, aleluia. Eu citei o versículo de Efraim, já estou chegando para o final da minha palavra. Mas eu queria que você colocasse para nós aqui, Oséias capítulo 11, versículo 3, onde o Senhor vai falar em relação a Efraim. Ele vai dizer, mas fui eu que ensinei a Efraim a andar. Olha que coisa linda. Eu que ensinei a Efraim a andar. Tomei-o nos meus braços. Mas eles não entenderam que era eu que os curava. Eu estava fazendo tudo, mas eles não entenderam. Isso é forte, irmão. O que Deus está dizendo para nós aqui? Que Ele é para você como uma ama. Ele te ensina a andar. Ele te ensina a dar as primeiras palavras. Ele cuida, volta o verso para mim, por favor, irmão. Ele cuida de você nos detalhes. Aleluia. O versículo 3, por favor. E, no entanto, versículo 3, capítulo 11, versículo 3. Muito obrigado. Mas fui eu que ensinei a Efraim a andar. Pensa no que você tem hoje. Já parou para pensar? Olhe para mim, por favor. Pensa no que você tem hoje. E lembre-se de uma coisa, foi Deus que te deu. Pensa no que você é hoje. Foi Deus que te fez ser o que você é hoje. Te ensinou a andar, Ele cuidou de você, Ele cuidou dos detalhes, Ele cuidou de tudo. Aleluia, eu tomei-o nos meus braços. Houve momentos em que você, sem saber, não é? Estava nos braços de Deus. Eu me lembro quando eu era criança, e era pequeno sou até hoje, né? Mas era criança, vamos voltar na criança, é melhor, né? Tinha um fogão a lenha em casa, assim, minha mãe ficava cozinhando às vezes à noite, e eu ficava ali em volta dela, e às vezes dormia ali, e ela me pegava no colo e levava para a cama. E às vezes eu não dormia, mas fingia que estava dormindo, só para ela me pegar no colo e me levar para a cama. Aleluia. Era uma coisa tão boa, sentir o abraço dela, me pegando e me botando na cama. Às vezes eu estava acordado, mas eu queria que ela me levasse para a cama, e eu ficava feliz com aquilo. Deus, irmãos, Ele tomou nos seus braços. Eu não sei se você sabe, mas uma das traduções que você pode ter da palavra paráclito é aquele que prepara uma cama quente e macia no dia chuvoso e frio. E Deus faz isso conosco. Nos dias chuvoso e frio, Ele prepara uma cama seca, quente e macia e te coloca lá.
como Ele cuida de nós, irmãos. Mas a gente não entende, Ele vai dizer aqui, mas eles não entenderam que era eu. Muitas vezes nós pensamos que somos nós, mas Deus está dizendo, olha, sou eu que estou fazendo isso com você. Sou eu que estou cuidando dos detalhes, sou eu que estou fazendo todas as coisas, você precisa entender isso. Não tem como eu continuar mais nesse ponto, vou para o segundo e vamos terminar. Aleluia. Ele te responde com a paz. Ele te responde com a certeza. Ele te responde dizendo para você, não tenha medo, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. A segunda coisa, para você ser dominado pela paz, você precisa deixar de lado algumas coisas que impedem que a paz venha ao seu coração. Estou falando como essa noite a minha mensagem é uma mensagem profética. Porque eu sei que Deus está falando com pessoas aqui e muitos de vocês estão sendo ministrados por esta palavra. A primeira coisa que você tem que abrir mão, se você deseja que a paz de Deus reine em sua vida, a primeira coisa que você tem que abrir mão, você tem que parar de tentar, de descobrir como Deus vai resolver o seu problema. Pare de tentar descobrir como Deus vai fazer o que Ele quer fazer na sua vida. A gente espera que Deus use um profeta para falar com a gente, para dizer eu vou fazer assim, vou fazer assado. Eu não estou dizendo que Ele não faça isso. Eu estou dizendo que isso não deve ser algo que você espere. Você não precisa disso, você já tem a paz. Você não precisa que Ele diga como, porque você já sabe que Ele vai fazer, você já tem a certeza que Ele vai fazer, não importa como Ele vai fazer, mas Ele vai fazer, e aí é que está a confiança. O que Ele vai usar para mudar e para transformar a minha situação? Eu não sei, mas eu sei que Ele fará, porque Ele tem um plano. Antes de você nascer para fazer planos e projetos nessa vida, Deus já tinha um propósito para a sua vida. Aleluia, porque Deus não começa nada sem antes ter terminado. Então, quando você nasceu, Deus já tinha escrito uma história bonita para você. Alabaxuriande canta, né, Deus? Pare e pense nisso. Segunda coisa que você tem que parar é parar de se preocupar, de se afligir. Pare. Descanse no Senhor, sim ou não? Filipenses 4:6 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, por nada. A ansiedade vai trazer alguma coisa, irmão. A ansiedade vai resolver o seu problema. Mas a fé vai resolver sim, aleluia, a confiança vai resolver sim, a paz de Deus no seu coração vai trazer alegria sim, amém. Aleluia, isso é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Pare de se preocupar, pare de afligir, o que vai ser do meu filho, o que vai ser da minha filha, o que vai ser do meu casamento, o que vai ser disso ou daquilo. Deus já preparou todas as coisas, Ele é o seu Deus, Ele tem tudo preparado, sim ou não? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A terceira coisa que você deve parar em nome do Senhor, você tem que parar de dizer para Deus o que você acha que Ele deve fazer e como é certo Ele fazer. Para de dizer para Ele, faça isso ou faça aquilo. Ele não precisa da sua opinião, Ele já sabe o que vai fazer. Aleluia, muito antes dele te prometer, Ele já tinha tudo preparado. Ele prometeu e Ele vai ter o desfecho final. Para de dizer, Deus, faça assim, Senhor, faça assim, Senhor, faça assim, Senhor. Pode estar seguro que Deus não vai te ouvir nisso. Porque Ele é soberano e Ele vai fazer como Ele quer, do jeito que Ele quer, e no tempo dEle, quer você queira ou não. Você pode espernear, há duas maneiras de lidar com isso, como menino e como adulto. O menino vai chorar, vai para o chão, vai pegar birra. O adulto vai dizer, eu confio no meu pai, eu sei que Ele é fiel e eu não estou nem preocupado. Aleluia, aleluia, e mais do que tudo, irmão, você terá de parar de pensar que é um fracassado. Pare com isso, tira isso da sua mente. Você não é um erro, porque se você fosse um erro, talvez Deus não permitiria que você nascesse. Se você nasceu é porque você é alguém completo e Deus tem um propósito para a sua vida. Se você está aqui ainda nesse mundo,
depois de todos os perigos que você já viveu, e eu sei que viveu, é porque Deus tem algo para a sua vida. É porque Deus te ama muito, é porque Deus ainda tem algo para você, e Ele vai cumprir. Enquanto isso não cumprir, você é eterno. Aleluia. Para de ficar olhando para você mesmo e vendo você um coitadinho. Você não é um coitadinho. Deus não é um Deus carrasco que castiga os seus de maneira nenhuma. Você não é um coitado, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você é alguém especial do Senhor, e Deus tem um cuidado especial contigo e com a sua casa. Eu vim hoje para te dizer isso. Para de pensar que você não agrada a Deus, irmão. Será que eu estou agradando a Deus? O meu pecado, não sei o quê, não sei o que mais. Uma das armadilhas mais eficazes de Satanás para roubar a paz do cristão é convencê-lo de que eles precisam esforçar mais. Quantos de nós já fomos convencidos muitas vezes pelo inimigo de que temos que esforçar mais na carne? Eu estou fazendo pouco, acho que eu estou dizimando pouco, acho que eu estou ofertando pouco, acho que eu estou fazendo pouco visita, acho que eu estou já ajudando os pobres pouco, acho que eu estou fazendo isso pouco. Quantas vezes nós achamos que vamos agradar a Deus com aquilo que fazemos em termos de obras religiosas? Para com isso, em nome de Jesus. Eu estou falando com vocês, mas estou falando comigo, irmão. Porque o tempo inteiro o diabo joga isso para cima de mim, né? Às vezes, quando preciso de um lugar sossegado para orar, eu venho aqui para a minha sala e fico ali. Ali já tem um clima de comunhão com o Senhor, eu já estou ali, já estou no meio. E começo a louvar a Deus, começo a sentir o gozo da sua presença. Mas de repente, isso acontece tanto no meu lugar de oração na minha casa, como aqui, às vezes, quando estou orando. Pode ser que aconteça consigo. Pronto. Eu sinto como se eu não estivesse fazendo nada pelo Senhor. Muitas vezes eu me sinto tão fraco. Eu digo, Deus, eu não estou fazendo nada para Ti. Aí eu começo a pensar, tem aquela irmã que eu tinha que ter visitado, eu não fui, Senhor. Tem aquela pessoa que eu tinha que ter ido lá, eu não fui, não consegui, Senhor, porque o Senhor sabe que eu não aguentava. Quando eu consegui estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ainda não sou onipresente. E nem serei. E eu começo a pensar, Deus, parece que eu não estou produzindo. Eu fico o tempo todo orando, preparando mensagens, porque Deus fala comigo. Eu paro para orar e o Senhor começa a falar comigo, e eu começo a escrever o que Deus está falando. E eu venho para a igreja, o meu maior prazer é pregar, o meu maior prazer é falar de Deus, é falar não daquilo que os outros vivem, mas daquilo que eu mesmo vivo, porque a palavra que eu prego a vocês, antes primeiro, ela tem um impacto, um efeito na minha própria vida, porque é do Senhor. Eu não sei se esses pensamentos já atingiu você, de impotência, de achar que não está fazendo o que deveria fazer. Eu começo a pensar na multidão de pessoas que estão indo para o inferno. Eu digo, Senhor, o que eu estou fazendo? Parece que é eu que tinha que morrer na cruz por eles, né? E o Senhor me lembra disso, não foi você que morreu na cruz, meu amigo. Não é você que vai resolver o problema do mundo. Mas eu só estou dizendo que muitas vezes nós somos acometidos por essas coisas. Eu não sei se isso já passou com você, às vezes a gente faz o possível para agradar ao Senhor, mas mesmo assim você não se sente santo. Você jejua, você ora, e mesmo assim você não se sente santo. E quanto mais você se purifica, mais você sente as suas imperfeições. É o segredo da luz. Quanto mais próximo da luz você está, mais você percebe os detalhes e as imperfeições. Quanto mais perto de Deus você está, você vai se sentir mais imundo ainda. Um crente que se sente muito santarrão, ele tem problema. Tem que pegar essa pessoa e conversar com ele, porque ele está com algum problema. Porque quanto mais perto de Deus, você vai percebendo a sua pequenez e a grandeza de Deus. Você percebe quão pecaminoso é o pecado e quão santo é Deus à medida que você se aproxima dele. E isso tem que te deixar destroçado, irmão.
Não sei se acontece com você, mas se não acontece comigo, isso não é raro acontecer, acontece muitas vezes. Nos momentos em que eu estou mais santificado, que eu acho que eu estou mais santificado, são os momentos que eu me sinto mais impuro e mais indigno. O que eu quero dizer com tudo isso, irmão, é que o diabo, ele vem e faz com que todos sintamos sem valor, sintamos não preenchido, perdemos a paz ao ceder às tentações muitas vezes. Mas a palavra do Senhor em Romanos 15:13 diz, coloca para mim Romanos 15:13, nessa versão: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e de toda paz na fé que vocês têm, para que vocês sejam ricos de esperança. Nem preciso dizer mais nada, no poder do Espírito Santo. Fique de pé, por favor, meus irmãos, por favor. O que Deus quer é que você fique cheio de esperança, cheio de confiança. Aleluia. O louvor, por favor. Talvez você tenha dito que é exatamente isso que você quer. Você quer caminhar um caminho de paz. Você quer viver uma vida de mais santidade, não é isso? Quem quer isso aí, irmão? Viver uma vida de santidade, viver uma vida de pureza, viver uma vida no Senhor. Esse é o desejo da sua alma, do seu coração. Mas talvez a pergunta que está dentro de você é: como eu posso fazer isso? Como eu posso? Aleluia. Eu não creio, irmãos, que a paz de Deus conseguirá algum dia chegar até nós de uma forma plena, a menos que desistamos da ideia de enxergarmos a Deus só como juiz e permitamos que Deus seja para nós aquilo que Ele quer ser para nós, o nosso Pai, aquele que cuida de nós. Quando você entender que Deus é para você o seu Pai, e Ele se preocupa consigo, isso vai trazer uma alegria e uma paz no seu coração. Sabe por que nos condenamos muito? Porque nós só vemos Deus como Deus da espada, como Deus que está pronto para castigar a gente. Porque nós associamos a ideia de pai que a gente tem aos nossos pais que tivemos lá atrás, que só cobrava, espancava, exigia. Aí associamos a ideia de Deus como pai aos nossos pais e enchemos de medo. Mas deixa eu te falar, Deus é um pai amoroso, irmãos, que quer se relacionar consigo, que quer estar do seu lado sempre. Então deixa que Ele venha ao seu coração, entrega-se a Ele, não tenha dificuldade em se render a Ele. Aleluia. Ele quer cuidar de cada detalhe da sua vida. Sabe, é o nosso dever orar uns pelos outros, é nossa obrigação orar uns pelos outros. É bíblico isso, não podemos fugir da Bíblia. Mas se nós compreendêssemos o que Deus já fez por nós, a nossa oração seria diferente. Não a oração cheia de dores e de sofrimento e de petições, mas de agradecimento, de louvor, de adoração a Deus. Nós adoraríamos muito mais ao nosso Deus. Nós entraríamos no nosso lugar de oração, não apenas para trazer uma lista de pedidos a Deus, mas para agradecê-lo, porque Ele, como Pai, Ele conhece e sabe as necessidades de cada um de vocês. E eu queria que você sentisse isso da parte de Deus nesta manhã. Eu queria que você sentisse e olhasse para Deus como seu Pai. Amém, Belita? Como seu Pai. Feche seus olhos neste momento. Eu quero que você ligue o seu pensamento no trono de Deus e quero que você sinta o abraço de Deus
neste momento. Talvez você nunca teve o amor de pai, mas hoje Deus quer ser o seu pai. Ele quer cuidar de você, quer cuidar de cada detalhe. Descansa nele. Você está muito cansado, você está muito abatido. Descansa nele neste momento, em nome de Jesus. Coloca nele a sua confiança nesta manhã desse dia.